Predador assassino de assassinos criou uma possibilidade gigante. Dutch, McHagon, Royce e entre outros podem retornar. Talvez esse retorno seja em breve. Predador Badlands. Vem comigo! Fala, Geeks! No final de Predador Assassino de Assassinos, 3 personagens principais tentam fugir em uma nave Witcher, mas no último momento, Ursa se sacrifica para dar cobertura aos aliados e acaba capturada. Em vez de ser morta, Ursa é colocada em animação suspensa, congelada viva dentro de uma cápsula. A câmera então revela algo ainda mais estranho. Aquela cápsula está em uma imensa sala, cheia de outras, e dentro delas, criaturas alienígenas de diversas espécies. Mas o que mais chama a atenção é a cápsula final. Dentro dela está ninguém menos que Naru. E aí entra uma possibilidade arrepiante. Esse salão seria, na verdade, um arquivo de campeões. Uma espécie de hall da fama do Jitza. Um lugar reservado exclusivamente para guerreiros que mataram um predador. Segundo Assassino de Assassinos, pelo menos 4 personagens já foram levados para esse arquivo depois de derrotarem Witja. E isso nos leva a pensar, será que todos que conseguiram essa façanha foram capturados? Será uma espécie de ritual de honra ou um troféu invertido? E é aí que a teoria mais bombástica surge. Dutch também estaria lá. Vamos voltar ao primeiro Predador, de 1987. Dutch sobrevive ao confronto, mata o caçador alienígena e é resgatado por um helicóptero. Depois disso, nunca mais ouvimos falar dele. Isso sempre soou estranho. Se ele estivesse por aí, certamente teria alertado o mundo, as autoridades, o exército. Mas e se ele nunca teve essa chance? E se, pouco tempo depois de ser resgatado, Dutch foi capturado por outra nave Witja, reconhecido como um guerreiro digno, e levado diretamente para esse tal arquivo de campeões. Colocado em animação suspensa, preso numa cápsula, com uma espécie de relíquia viva, um troféu de respeito entre os caçadores. Essa ideia não só explicaria sua ausência nos filmes seguintes, como também manteria Dutch vivo no cânone da franquia, congelado no tempo, literalmente. Seria uma solução perfeita para reintroduzir o personagem no futuro, com ou sem Arnold Schwarzenegger no papel. Aliás, se quiserem trazer um Dutch envelhecido saindo da cápsula depois de décadas congelado, é só ajustar os efeitos especiais. Hollywood adora esse tipo de volta épica. Além disso, essa teoria também se encaixa perfeitamente com a lógica de honra do Witcher. Eles são caçadores, sim, mas acima de tudo, são guerreiros com um código de conduta. Eles respeitam quem os derrota. E o maior sinal de respeito, talvez, seja preservar seus matadores. Não para puni-los, mas para eternizá-los. Um troféu vivo, uma lenda capturada. Em Assassinos, os 3 humanos são forçados a lutar entre si na arena de gladiadores. Quem vence não ganha liberdade. Ganha o direito de enfrentar o predador mais mortal de todos, o Senhor da Guerra. Esse predador provavelmente nunca perdeu um combate, e isso diz muito. Mas o mais assustador vem agora. Essa tradição da arena não é nova. É um ritual, um jogo. E, segundo pistas deixadas na animação, isso pode estar acontecendo há muito, muito tempo. Então, e se Dutch também tivesse sido jogado nesse inferno? Pense comigo. Depois de derrotar um predador sozinho, Dutch chamou a atenção, não só da raça inimiga, mas dos maiores caçadores que existem. E se, em algum momento, ele foi capturado pelo Witja, seria natural que quisessem testá-lo, colocá-lo em sua arena. Ver se ele era mesmo digno da lenda. Talvez Dutch tenha enfrentado outros humanos primeiro, e talvez ele tenha vencido. Mas, contra o Senhor da Guerra, nem mesmo Dutch, com toda a sua estratégia, força e resistência, talvez tenha saído vivo desse encontro. E aí, o lado mais trágico dessa teoria, Dutch pode ter sido derrotado, não por fraqueza, mas por estar enfrentando o predador mais brutal que já existiu. E o pior, se isso for verdade, ele morreu sozinho, em um planeta desconhecido, sem que ninguém jamais soubesse o que aconteceu. Agora, se você acha que só Dutch pode voltar, pense de novo.
O final de Predador Assassinos não apenas reacende a chama da nostalgia ao sugerir o retorno do icônico Dutch, mas ele também abre a porta para um verdadeiro exército de sobreviventes lendários da franquia Predador. E não estou exagerando. Desde o primeiro filme lá em 1987, cada capítulo da franquia trouxe um novo protagonista que conseguiu, de um jeito e de outro, matar um predador. E agora, com a revelação do Arquivo de Campeões Humanos, do Idza, todos esses guerreiros podem muito bem estar vivos e prontos para um retorno épico. Vamos recapitular quem pode estar nesse jogo mortal. Dutch, claro, é a escolha mais óbvia e mais esperada. Seu embate com o predador original é simplesmente lendário, mas ele pode estar longe de ser o único sobrevivente de voltação. Royce é um nome fortíssimo nessa lista. Ele não só sobreviveu ao planeta dos caçadores, como demonstrou habilidades que deixariam até o Dutch impressionado. Se alguém tem a manha para escapar do planeta Ouija, é ele. Mike Hagan também é um forte candidato. Ele enfrentou um predador sozinho em Los Angeles, com armamento humano limitado, e venceu. E ainda recebeu um presente dos próprios predadores, aquela pistola antiga, como forma de respeito. E a lista não para por aí. Sim, até os protagonistas do polêmico O Predador D 2018 e até mesmo da saga Alien vs Predador podem estar nessa prisão intergaláctica. Afinal, todos eles têm uma coisa em comum: conseguiram matar um dos caçadores mais letais da galáxia. E se os hits estão colecionando os campeões humanos, esses nomes não podem ficar de fora. Arnold Schwarzenegger sempre demonstrou carinho por personagem Dutch. Ele chegou a ser cotado para retornar na década de 2010, em um projeto que acabou nunca acontecendo. E mais tarde, até conversou com Shane Black, diretor de O Predador de 2018, sobre fazer uma participação especial. Mas, de novo, a ideia morreu na praia. Ou seja, não foi por falta de interesse. Schwarzenegger quer voltar. O estúdio também sabe o peso que ele tem com os fãs. O problema é como fazer isso funcionar. A gente não pode ignorar um ponto. O tempo passou. O Arnold de hoje não é o mesmo tanque de guerra de 1987. Isso complicaria a volta de Dutch. Mas calma, porque a própria franquia pode ter dado a solução perfeita. Em Predador, Assassino de Assassinos, foi revelado que os campeões humanos sequestrados dos predadores foram colocados em animação suspensa. Traduzindo, eles não envelhecem. Sim, exatamente. E isso quer dizer que Dutch, teoricamente, ainda teria o mesmo corpo e idade do primeiro filme, mesmo décadas depois. Mas aí entra um novo dilema. Arnold interpretaria Dutch em live action ou apenas se prestaria a voz numa animação? Ou ainda, será que veríamos o ator jovem digitalmente, como já aconteceu com outros personagens em franquias como Star Wars, Indiana Jones ou Exterminador do Futuro? Com a tecnologia atual do CGI, isso não é só possível, é provável. Caso a produção opte por algo mais cinematográfico, mas ainda há outro obstáculo. O próximo grande capítulo já está a caminho: Predador Badlands. Só que ele promete algo bem diferente. Dessa vez, a trama se passa em outro planeta. E pela primeira vez, o protagonista não é humano, mas sim um próprio predador. Isso já muda o jogo completamente. Os humanos, pelo que sabemos até agora, não estarão no centro da história. Ou seja, Dutch provavelmente não vai aparecer. Mas calma, ainda tem esperança. O universo Predador está se expandindo, e muito. A ideia de uma biblioteca de campeões que pode ser trazido de volta a qualquer momento é genial. Significa que, ao qualquer segundo, Dutch, Naru, os sobreviventes da franquia e até os personagens de assassinos podem ser reativados. Quem sabe em Predador Badlands. Agora comenta, você gostaria de ver Dutch de volta? Gostaria de ver uma espécie de Vingadores com sobreviventes de Predador? Comente! E se curtiu esse vídeo, já mete o dedo no like, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque aqui eu vou fundo na cultura pop, sempre com teorias, análise
e muita explicação. Muito obrigado. Até a próxima. Fui!